Você conhece revelação? Já ouviu falar? Você acredita nisso? Hoje a gente vai falar sobre esse assunto. Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu quero deixar registrada aqui, primeiramente, minha gratidão. Batemos os 1000 inscritos. Muito obrigada, né? Já faz um mês. Esse último mês eu não postei vídeos. E eu agradeço muito a Deus, que apesar de eu não ter postado vídeo, não houve uma queda brusca nas visualizações. Eu agradeço muito a Deus e a você que tem apoiado esse canal, que se inscreveu, que escreve aqui as suas opiniões de maneira respeitosa. Muito obrigada, que Deus te abençoe. E vocês podem se inscrever, comentar que assuntos vocês gostariam de abordar mais, que os vídeos fossem mais abordados. O meu Instagram, gente, eu vou mudar. É @RenataMicFreitas. Eu tinha um outro Instagram, mas eu vou usar o meu Instagram pessoal aqui. Se você quiser me seguir ali nas redes sociais, conhecer um pouquinho aí de quem é essa pessoa atrás dessa câmera. E vamos para o assunto. Você acredita em revelação? Você já foi revelado alguma vez? Você acredita que Deus ainda usa pessoas para isso? Você acha que precisa ter revelação para ter poder de Deus? Eu quero mostrar alguns vídeos para vocês e eu queria que a gente refletisse e principalmente eu quero que você aprenda para que você não seja enganado e que você não tome decisões erradas na sua vida por causa de revelações, mas que você não deixe de crer naquilo que Deus faz. Vamos ver os vídeos. É o carro que tu pediu, que tu sonhou e vai chegar e vai ser dado por ele. Eu já doei 6 carros meus que eu ganhei. Eu ganhava, doava, ganhava e doava, ganhava e doava. Você não tenha dúvida de que hoje eu doarei o meu, sem fazer fogo. Mas ainda não é o meu pra você. Eu doei tanto carro que eu fiquei sem carro. E um dia Deus usou um irmão pra me dar esse carro. E talvez se eu doar esse carro, eu vou perder o carinho desse irmão. Porque ele falou, pastor, esse você não dá não, porque a senhora não pode ficar sem carro também. Porque senão já era seu. Porque eu tenho essa facilidade. Coisas. Mas ainda não é o meu, o teu. Mesmo porque, Esther, você merece o melhor do que o meu. Deus! Qual a necessidade de justificar? Ó, não é o meu, viu? Eu dou muitos carros. Qual a necessidade de justificar se foi Deus que falou? Vamos ver um outro aqui. Providência, O inimigo cai por terra. Ele tá abrindo o que estava fechado. Depoxe praio, A alegria tá vindo nesse coração. Sim, do rebar. Deus tá renovando. Eu não sei se você já viu o Joma. Eu não vou ficar comentando sobre ele, não. Eu achava que ele era um charlatão, mas eu tô começando a achar que ele realmente acredita aí nas coisas que ele fala, mas enfim, não interessa. É o que eu penso dele. Gente, vocês já perceberam que algumas revelações, elas vêm sempre de... Eu vejo uma chave, uma porta tá se abrindo. Deus vai fazer aquilo que ele falou para você quer fazer. Me diz o quê? Você acredita que essa é de Deus? Gente, todo mundo gosta de ouvir que Deus vai realizar seu sonho, que ele vai cumprir a promessa. Gente, às vezes Deus não prometeu fazer algo. Às vezes Deus não prometeu. E aí a gente fica bravo porque Deus não fez uma coisa que ele não prometeu fazer. Vamos ver mais um aqui. Gente, fica até o fim do vídeo porque tem uma reflexão muito... Isso aqui porque isso é profético. É só quem acredita. Se você não acredita, não precisa. Mas todos vocês vão separar uma caneta preta ou azul na casa de vocês. Isso aqui é pela fé, tá? Uma caneta preta ou uma caneta azul. Azul ou preta. E você vai determinar, Roberto, vai determinar. Você vai pegar a caneta dentro da tua casa e você vai dizer, é com essa caneta que eu vou assinar a minha vitória. Eu não sei qual é a vitória que você precisa assinar. Se é a compra da casa própria, se é assinar aquele contrato, se é a assinatura da carteira, se é algo que tem que ser resolvido na justiça, no cartório.
Mas você vai pegar uma caneta azul ou preta e você vai determinar uma das duas canetas, ou azul ou preta. E você vai determinar: com essa caneta eu assinarei minha vitória. E você vai guardar essa caneta e você não vai usar ela por nada até o dia de você assinar esse decreto. Deus mandou para pedir para o povo dele fazer. Se você tiver fé de fazer, você faz. Se não tiver também, não tem problema. Mas para quem quiser vai ter isso aqui, porque isso é profético. Gente, eu não quero ridicularizar, eu confesso que às vezes eu dou risada de algumas coisas que eu vejo aqui, mas assim, é rir com vontade de chorar, né? Mas eu quero ler com vocês um versículo, porque eu creio na Bíblia, para mim a Bíblia é a verdade, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, ou seja, para te orientar, para repreensão, para corrigir, para correção, e para a instrução na justiça, 2 Timóteo 3,16. Gente, eu fico com a Bíblia. Sempre com a Bíblia. A Bíblia não tem o que ser questionada. Para mim, a Bíblia é verdade absoluta. E o que está escrito, está escrito. A Bíblia usa metáforas, mas existem coisas que são muito claras e não tem o que a gente questionar. Está escrito? Está escrito. Eu acreditei nesse tipo de voto, nesse tipo de revelação. Já culpei Deus por coisas que Deus não me prometeu. E o grande problema dessas revelações, gente, eu creio em revelação, eu vou até contar um testemunho para vocês, mas o grande problema é que faz as pessoas botarem fé em coisas que Deus não falou. Faz as pessoas darem ofertas, fazerem votos, fazerem coisas que Deus não tem o menor compromisso de fazer. Né? Eu quero contar um testemunho para vocês, eu acredito sim que Deus revela, mas eu não acredito logo de cara quando alguém fala não. Isso não é errado. Uma vez, contar uma experiência para vocês. Eu tinha um problema de fertilidade. Eu já casei sabendo desse problema. E, clinicamente falando, eu ainda tenho esse problema. Mas Deus é bom, né? Eu sabia que eu precisaria fazer um tratamento. Eu tenho problemas hormonais, eu sabia que eu precisaria fazer tratamento para engravidar. E eu tive aí muito problema em 2019, mas glória a Deus, porque esses problemas me aproximaram de Deus e me abriram os olhos aí para conhecer a Deus de maneira mais profunda e intensa. E eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu não vou de ser mãe, não, que se dane. E era para eu fazer alguns exames, eu até adiei esses exames, porque eu, enfim, estava abalada com alguns problemas e tal. E no começo de 2020, gente, 2020, o ano, né? O ano que foi difícil para todos. Eu falei assim para Deus: ah, tá bom, vou fazer os exames, vou fazer o tratamento, que meu marido falou, em 2020 a gente começa a tentar. Então, em 2020 começa o tratamento, sabendo aí que esse tratamento poderia ter duração de até 2 anos. E eu, muito ansiosa, afobada, ficava assim, meu Deus, e se eu perder? E se eu não conseguir? Aquela coisa de gente doida, confesso, gente, não sou muito normal, não. Mas eu coloquei diante de Deus, né? Vamos lá. Gente, a minha médica é 3 meses para conseguir uma consulta com ela. Eu marquei em novembro, marquei para fevereiro. Sem mentira nenhuma. A minha consulta com ela era na quarta. No domingo eu descobri a gravidez. Na segunda eu tive a confirmação da gravidez. E eu ainda estava em choque e com medo de confiar que essa gravidez ia para frente. E quando eu cheguei na igreja no domingo, eu e o Edinaldo, né, meu esposo, a gente combinou que não ia contar para ninguém. Eu falei, a gente não vai contar pra ninguém isso aí não, né? Vai que eu perco, enfim. A gente ia esperar alguns dias pra contar pros nossos pais primeiro, pros nossos irmãos, enfim, beleza. Um pastor muito querido, pastor Marques, chegou na igreja que eu tava congregando na época e falou assim, Renata, eu vou fazer uma pergunta indelicada. Você tá grávida? Na hora eu pensei, mano, eu engordei, né? Falei, tô, pastor. Mas eu pensei, deve ser porque eu engordei, né? Ele olhou pra mim e falou assim, você sabe por que eu tô te fazendo essa pergunta e por que eu sei? Falei, não.
Ele falou assim, enquanto você tava tocando, que eu tava tocando, eu vi um bebê vindo na sua direção. E Deus falou pra mim que não é pra você ter medo, porque é um presente que Deus te deu e ele não vai tirar de você. Aí ele falou assim, você vai ter um parto normal. Quer dizer, ele falou pra mim, quer dizer, eu não tô falando que o parto vai ser normal, mas a sua gravidez, o Senhor vai manter e não vai ter complicação no parto. E é pra você parar de ter medo. Eu arregalei o olho, né? E porque, gente, eu esqueci de contar isso. Eu enchi o saco do meu marido aquele dia. Me leva pra fazer ultrassom. E ele, pra que você vai fazer ultrassom, Renata? Me leva pra fazer ultrassom, porque aí se o neném morreu na barriga eu tô com expectativa, eu não quero gerar expectativa. Gente, coitado do meu marido. E ele, Renata, para de ser louca, para! E, gente, esse problema hormonal meu, ele até trouxe uma dificuldade no fim da gravidez. Mas, gente, o parto não teve problema nenhum. A gravidez não chegou aos 9 meses, mas minha filha não ficou na UTI. O parto ocorreu normal. Minha filha nasceu, apesar de nascer prematura, nasceu saudável. Não precisou de UTI, não precisou de nada. Logo, aquela palavra veio de Deus. E toda vez que eu começava a bancar louca durante a gravidez, né, ainda mais na época da pandemia, eu lembrava disso. E essa palavra se cumpriu. Logo, era Deus. Logo, esse pastor não era um falso profeta. Aliás, alguém que eu tenho muito carinho e gratidão, aí, que foi muito bênção na minha vida. O que eu quero deixar aqui é, não acredita em todo mundo que vem falando em nome do Senhor, não. A Bíblia diz que no último dia muitos dirão, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, eu curei enfermos. Ou seja, tem falsos profetas que curam, que expulsam demônios, que fazem prodígios e maravilhas no nome de Jesus. Falsos profetas. E que o Senhor vai dizer no último dia, eu não te conheço, ou seja, não vão viver com Cristo. Gente, quem crê em Jesus, o verdadeiro cristão, ele não precisa de sinais e maravilhas para crer. O verdadeiro cristão crê na palavra, crê na Bíblia. Deus pode fazer milagres? Claro, ele faz. Eu não sou sensacionista de jeito nenhum. Eu estou congregando numa igreja reformada, né? E está sendo muito bênção na nossa vida. Eu estou aprendendo muita coisa, apesar de ter crescido no evangelho. Está sendo um tempo difícil, né? Um tempo de prova na nossa vida, mas um tempo onde a graça de Deus tem se manifestado muito na nossa vida. A gente está muito feliz. Mas eu estou vendo que a Bíblia é verdade. O que está escrito é verdade. Se eu preciso de sinais para crer, será que eu tenho fé? Não é verdade? E eu quero deixar esse alerta. Igual a moça ali do casamento. Gente, eu já recebi profecia que eu ia ser pastora. Hoje a denominação que eu participo nem tem pastora, nem pode. Eu respeito, tá? Todas as pastoras respeitam a unção de Deus, mas a denominação que eu faço parte hoje nem tem pastora. E já recebi profecia que eu ia ser apóstola. Gente do céu, as ideias. Já recebi profecia que eu ia para as nações. Já recebi um monte de profecia, gente. Se cumpriram? Não, então vão se cumprir, porque Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para cuidar da minha casa. Deus me chamou para cuidar da minha filha, para ensinar minha filha a ser uma serva de Deus verdadeira e não cair na lábia de falso profeta. Deus me chamou para aquilo que Ele chamou você também, não é? Para falar do evangelho, para viver a verdade, para negar a mim mesmo e seguir, e pegar minha cruz e seguir. Essa ideia de que Deus tem uma carreira gospel para você, de que você vai ser engrandecido e o seu nome vai ser levado para as nações e que Deus vai te dar muita riqueza. A Bíblia diz, eu não tenho nada contra a riqueza, não. Pelo contrário, né? Dinheiro ajuda, mas, gente, se a Bíblia fala que não dá para servir a dois senhores, Deus e Mamon, se a Bíblia fala para a gente não juntar tesouros na terra, que a traça corrói, se a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é o raiz de todos os males, gente, por que Deus ia prometer riqueza para todo mundo? Por que o povo de Deus não é rico?
Igual eu vi um apóstolo falando esses dias que, Senhor, tem misericórdia desse homem, bem influente. As pessoas não descobriram os códigos da Bíblia. Eu ainda comentei. Então, Jesus não descobriu aqui na Terra, né? Porque Jesus foi pobre. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Os apóstolos do tempo de Jesus também, né? Porque eles morreram de maneira muito trágica e pobres, inclusive. Pedro disse, olha, ouro e prata eu não tenho para dar quando o mendigo pediu, mas o que eu tenho eu te dou. Que era o poder de Deus. E aí? Eu não tô fazendo a apologia que pobre tem que ser, que crente tem que ser pobre, não. Mas onde na Bíblia tá escrito, gente, que o servo de Deus tem que ser rico? Onde? A gente precisa ler Bíblia. Jesus veio nos dar salvação. Jesus não veio nos dar luxo. Ele nos abençoa muito. Ele nos prospera sim. Mas nem sempre o plano que ele tem pra você tem pra mim. E outra, às vezes você vai trabalhar mais do que eu, então você vai ganhar mais do que eu, né? Então a gente não tem que ficar revoltadinho com Deus porque ele não cumpriu aquilo que ele prometeu. Ou aquilo que falsos profetas prometeram para que você ofertasse ou para que você o seguissem. Porque aí, gente, se não acontece, a culpa é sua que não teve fé. Gente, quando Deus determina, acontece. Não tem essa de, você não fez cumprir a profecia. Não existe isso. Se Deus falou que vai acontecer. Você obedecendo ou não. É claro que a Bíblia fala, né? Se você obedecer, comerá o melhor dessa terra. Se não obedecer, vai acontecer isso daqui. Mas, gente, a palavra de Deus, ela é real e ela se cumpre. Aí no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí não vale, né? Enfim. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Jesus sempre vai ser o seu tesouro. E você tendo ou não tendo, dando as coisas certas ou não, ele vai estar com você se você o teme e o obedece. E esse é o maior tesouro e a nossa riqueza. Se dinheiro resolvesse tudo, a gente não teria tantas pessoas famosas aí com finais trágicos. Deus os abençoe, até o próximo vídeo e valeu!